Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula de conteúdo efetivo. Nós findamos a última aula que foi abordado o conteúdo programático no artigo 78, efetivamente que falava da questão dos prazos, de suspensão, da questão do sujeito, do cumprimento da pena, etc. E aí veio o parágrafo 1º do 78, parágrafo 2º, e observação para lembrar, quando falávamos do parágrafo 2º, tá? Ele falava que em tendo sido reparado o dano, poderia ser feito, otimizado algumas situações em específica, principalmente a questão de substituir a pena por exigências seguintes, tá? Como proibição de frequentar determinados lugares, ausentar-se da comarca, etc, etc. Só que eu fazendo um remake para a gente dar o segmento, tá bom? Bom, pessoal, fechamos ainda abordando naquela aula o artigo 79 e 80. Pegando o gancho do 80, o 80 nos remetia à fala da suspensão quando ela não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Então, lembrando, o que diz o artigo 80? A suspensão não se estende a penas restritivas de direito nem à multa. Lembrando que a suspensão ela tem que ser efetivada, ou só pode ser efetivada, claramente, a penas privativas de liberdade e não penas restritivas de direito. Por que lembrando? Porque a pena restritiva de direito são penas mais leves, ou seja, são oriundas, são resultado, tá? São sanções aplicadas a crimes menos graves. Portanto, elas ficam impedidas de ter a questão da suspensão observada, tá bom? Esse é um pequeno remake do que nós abordamos na última aula de conteúdo programático efetivo. Bom, adentrando na aula específica do conteúdo de hoje, né? Por óbvio, nós vamos adentrar seguindo a cartilha do código, que é a nossa carta mestre, nossa linha mestre de condução. E hoje nós vamos entrar no artigo 78, no artigo 81, tá? Findando o artigo 78, 79 e 80 na aula passada, vamos adentrar no artigo 81. O artigo 81, na verdade, ele é uma sequência de abordagem, uma sequência de interpretação do artigo efetivo que terminamos na aula passada, que é o artigo 80. Por que uma sequência? Ele é uma sequência? Porque ele condiz a sequência da abordagem do tema. Quando, por exemplo, o artigo 81 nos traz a questão da revogação obrigatória. Veja bem, então nós vamos falar no artigo 81 em casos que a revogação, tá, da situação específica vai ser obrigatória. Bom, em que casos a suspensão da pena será revogada, se no curso do prazo houver a questão do benefício? Quando o condenado em sentença recorrível for condenado em sentença recorrível por crime doloso, ou seja, ele está tendo direito à suspensão, ok? Tem o benefício concedido, mas em determinado momento ele é condenado por sentença transitada em julgado de maneira irrecorrível, tá? Por um crime doloso. Neste caso, a suspensão será revogada de ofício. Por quê? Porque é eminentemente vedado a permanência ou a continuidade da suspensão em o sujeito beneficiado em questão vir a ter sido condenado em sentença irrecorrível, lembrem disso, por crime doloso. Tá? Outra opção, quando frustra, embora ainda solvente, a execução de pena de multa ou não efetua sem motivo justificado o pagamento. Ou seja, quando ele tem um pagamento de multa sentenciado, quando ele tem estipulado X valor de multa em X parcelas, ele frustra, ele se torna insolvente, ou seja, ele fica devendo, tá? E sem um motivo claramente justificável. Neste caso, ele também terá revogada a sua suspensão condicional, tá? E a terceira opção é descumprir a condição do parágrafo 1º do artigo 78 desse Código. Lembrando, o que diz o parágrafo 1º? No primeiro ano do prazo de suspensão, o condenado prestará serviço à comunidade, tá? E também ou limitações de final de semana. Bom, então se ele não cumprir qualquer uma dessas determinações, ou no caso, tá? Ou uma ou outra, ele poderá ou terá revogada a sua suspensão. Tá? Então essa é a sequência do artigo 81. Bom, o parágrafo 2º fala da questão da prorrogação do período de prova. Tá? E isso nós comentamos já em certo momento nas nossas abordagens didáticas aqui. Então o que diz o parágrafo 2º do artigo em questão? Diz o seguinte:
Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Ou seja, o camarada ele tem a suspensão concedida, ele está sendo beneficiado pela suspensão condicional. Pode. Ok. E ele está sendo processado por outro crime, em outra situação que ele veio a incorrer em erro, incorrer em crime, incorrer em infração. Tá? Mesmo sendo contravenção. Ok? O prazo da suspensão pode ser prorrogado até que se julgue definitivamente a questão. Em se julgando a questão improcedente, se ele for absolvido, pode que se tenha sequência da suspensão. Em ele sendo condenado, efetivamente, principalmente na questão do crime doloso, ele terá revogada a situação. Tá? Parágrafo 3º desse mesmo artigo ainda traz o seguinte: quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se esse não for fixado. Ou seja, quando for facultativa a revogação, ou seja, a revogação é uma possibilidade, ou seja, é facultado ao juiz revogar ou não. Não é um caso imperativo, onde o juiz tem que revogar. Cabe a ele, em uma situação específica, revogar ou não. Tá? Bom, partindo desse princípio, ele vai poder prorrogar até o prazo máximo, tá? Se este não tiver sido fixado. Ou seja, não foi fixado para a prorrogação ser de X período. Bom, então o juiz pode, em sendo facultativo, prorrogar até o teto, até o prazo máximo que é permitido da suspensão condicional. Tá bom? Pessoal, artigo 82. Veja bem que o 81 e o 82 são sequências da aula passada que vão fechar o capítulo 4 que nós viemos abordando. Para nós, posteriormente, entrarmos no artigo 83, que traz no capítulo 5, que trata do livramento condicional. Tá bom? Pois bem, o que o artigo 82 nos traz interessante, que é importante a gente abordar? Vamos lá. Redação do artigo 82 do Código Penal Brasileiro. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Veja bem, é um artigo singelo, curto, objetivo, mas que requer uma interpretação. Por quê? Porque em certas demandas, em certas situações judiciais, principalmente criminal, os artigos se apresentam de forma a se fazer necessário ter uma interpretação ou flexibilidade de ação. O que eu quero dizer quando eu falo em flexibilidade de ação? Por parte do judiciário. Quando ele interpreta a chamada do artigo que diz o seguinte, como 8.2, expirado o prazo sem que tenha havido revogação. Ou seja, o prazo da suspensão era de 1 ano. Vamos dar um exemplo aqui. E se neste meio tempo não houve nenhum motivo, ou seja, por consequência, não houve nenhuma revogação, tá, que fizesse revogação da suspensão em si, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Tá? Então, por quê? Porque ele foi beneficiado com a suspensão condicional, por ter as observações regradas seguidas, por ter boa conduta, etc, etc. E neste período ele não cometeu nenhum ato que o desabonasse, que fizesse com que ele tivesse revogado o seu benefício. Em isso acontecendo, conforme o artigo 82 do Código Penal, vai considerar-se automaticamente, enfindando o período estipulado, extinta a pena privativa de liberdade. Sendo mais claro ainda, ele estará com a sua dívida, com a sociedade, com a justiça, com nós todos, paga. Ele passará a ter o direito de ser posto em liberdade efetiva e sem nenhuma amarra mais ligada à questão do Poder Judiciário. Ok? Essa é a abordagem sintética, mas muito importante, do artigo 82. Tá? Bom, aí nós vamos entrar no capítulo seguinte. O capítulo seguinte é o capítulo 5, ele traz a abordagem em cima do artigo 83 e seguintes, que traz a abordagem sobre o livramento condicional. Vocês todos devem, em algum momento, ter escutado falar sobre o livramento condicional. Tá? Trata-se também de um benefício que é concedido a os sujeitos que estão resguardados da convívio sociedade por motivos A, B ou C, desde que estes, conforme rege o Código Penal e regras estipuladas, cumpra determinadas situações ou se encaixe em determinadas situações. De maneira que ele possa vir a se enquadrar, a se encaixar, né, para que seus procuradores e etc. possam se encaixar na possibilidade de solicitar a ele, sujeito infrator, a concessão,
tá? Do benefício do livramento condicional. Tá? Então, no próximo bloco, do bloco seguinte, do bloco do módulo de vídeo 2, eu vou abordar o artigo 83 e seguintes, que trata do livramento condicional.